Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. E hoje foi para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. E hoje estou aqui trazendo a parte 11 do Leitura Felina, lendo o livro Adotados pelo Gato. Vamos continuar a parte da leitura do capítulo 49 do Omar. Então vamos continuar nossa leitura. Lembrando, se você gosta da leitura felina, deixe seu like, seu canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! E ao fundo vamos ter, claro, nossa tradicional música clássica. Então vamos continuar aqui a leitura do capítulo 49 do Omar. Era segunda-feira. Continuando. Era segunda-feira. Normalmente Omar estaria com toda a energia depois do fim de semana, como se estivesse caminhando ao ritmo de uma das suas canções de merengue favoritas. Não era o caso de hoje. Carl praticamente precisou arrastá-lo da cama. Em seguida, os dois tiveram outra discussão sobre os motivos de Omar dever ou não pedir demissão imediatamente para poder se matricular de uma vez no curso de culinária. Embora tivesse sido a oportunidade perfeita para admitir sua mentirinha inofensiva a respeito da sua suposta visita à escola, Omar havia se visto incapaz. A exaustão e a frustração tinham feito a verdade ficar presa em sua garganta, como se ele tivesse engolido um comprimido gigante e amargo sem beber água. Carl bateu a porta quando saiu para trabalhar, o que fez Omar querer se arrastar de volta para a cama e ficar emburrado. Mesmo depois de 2 cafés, ainda estava se movendo feito um bicho preguiça, o que não era muito positivo para um carteiro de Nova York. Ainda assim, podia contar com a visita de costume com a Sra. Lurs. Antes de bater a porta dela, Omar viu Sinatra ganir do lado de dentro. Sinatra poderia ter o tamanho de um frango de rotisserie, mas certamente era capaz de fazer alvoroço. Omar, meu querido, achei que você já estaria aqui há meia hora, a Sra. Lurs falou quando abriu a porta. Ela parecia mais cansada do que de costume. Seu cabelo prateado, tipicamente trançado ou preso com elegância em um penteado torcido ou turbante, estava amarrado em um coque frouxo, com mechas finas escapando em torno do rosto. Omar sorriu. Pois é, comecei devagar hoje. Aceita minhas desculpas? É claro, entre. Tenho chá e biscoitos com especiarias, ela disse, abrindo a porta para ele. Quase de imediato, Sinatra começou a pular em círculos feito um canguru. E aí, Sinatra? Quer um petisco? Omar o pegou no colo e ofereceu alguns pedacinhos a ele. Como de costume, ela tinha disposto a mesa com um jogo de chá favorito dele. Pelo aroma, o chá era alguma coisa mais forte do que Earl Grey sempre. No centro da mesa estava uma bandeja de biscoitos e alguns sanduíches de salada de ovos com casca do pão cortado. Ele se sentou, afangando um Sinatra demasiadamente empolgado, enquanto a Sra. Lurs servia o chá. E então, meu querido, o que traz aqui 30 minutos atrasados? Teve alguma outra discussão com o Carl? O trem atrasou? Ela perguntou, mordiscando um biscoito quando seu chá esfriava. Omar deu de ombros e baixou os olhos para o topo da cabeça de Sinatra. Pois é, o Carl ainda está tentando me convencer sobre a ideia de cursar culinária. E para piorar, estou com a sensação de que alguém encheu meus bolsos com halteres de 20 quilos, uma manhã daquelas, só isso. Eu entendo, a Sra. Lurs assentiu. Mas sabe, querido, tenho certeza de que o Carl tem boas intenções. Está claro que ele se importa muito com você. Acho que vocês dois precisam ter uma conversa séria. Mas antes disso acontecer, olha quem trouxe uma música brasileira, né, de fundo. Para dar uma variada, mas continuar com a nossa leitura. Mas antes disso acontecer, você precisa de um pouco de autorreflexão.
precisa descobrir exatamente o que quer da vida, para poder defender seu ponto de vista. Omar ergueu o rosto e encontrou o olhar dela. Ela tinha razão, e claro que tinha. Mesmo o Cal sendo irritante às vezes, ele só estava tentando encorajar Omar, queria que ele fosse feliz. Obrigado pelos conselhos, Sra. Lewis. Como de costume, a senhora está 100% correta em sua análise da situação. Acho que devo ter dado conselhos numa coluna. Acho que deve ter dado conselhos numa coluna no jornal, ou quem sabe, até sido uma adivinha em outra vida. Omar disse, dando uma risadinha. A senhora Lewis balançou as sobrancelhas, como se estivesse insinuando algo. Sabe, uma vidente na Polônia me disse certa vez que conseguia ver várias das minhas vidas passadas. Ao que parece, pode ter sido uma bruxa celta em determinado ponto. Eu sabia, sempre achei que tinha um pouco de bruxeria na senhora, Omar falou. A senhora Lewis deu uma piscadela divertida. Houve um momento de silêncio enquanto ela servia a ele um biscoito e uns sanduíches. O olhar de Omar percorreu o cômodo, buscando por suas peças antigas favoritas. Em vez de vê-las, ele reparou em caixas espalhadas e rolos de plástica, bolha e fita adesiva. Espera, a senhora está se preparando para vender um pouco das coisas? Ele perguntou. Ela não respondeu de imediato, optando por se esticar e colocar a mão manchada sobre a dele. Tive a intenção de dizer a você na sua última visita, mas o fato me fugiu à mente. Omar tensionou o maxilar. O que é que fosse parecia notícias ruins, e a última coisa de que ele precisava era notícias ruins para acabar com seu dia, que já estava péssimo. Está tudo bem com você? Ele perguntou. A senhora Lewis sorriu e apertou a mão dele. Ah, não é nada desse tipo, meu querido. Bom, é um pouquinho triste, mas eu não vou morrer no futuro próximo, ao menos não que eu saiba. Então o que é? O que está havendo? Ela esperou. Minha filha, ela enfim me convenceu a me mudar para Boston para morar com ela. O espaço no sobrado dela é mais do que o suficiente para mim, mas não o suficiente para tudo o que há nesta casa. Então estou empacotando o que vou levar. O restante será vendido com a propriedade. Omar ficou aliviado. Ainda assim, a notícia fez seu coração se apertar no peito. No decorrer dos anos, ele havia se afeiçoado muito à senhora Lewis, como se ela fosse sua própria avó. Ele piscou e conteve as lágrimas. Quando? Perguntou com a voz falhando. Na semana que vem. Contratei uma empresa para cuidar da venda. Vou pegar um voo para Boston com o Sinatra para poder avaliar e etiquetar tudo devidamente. A casa vai estar uma bagunça, ela explicou. Ele não sabia o que dizer. Em vez de falar, pegou seu chá e bebeu um pequeno gole. Sinatra se escondeu em seu colo, choramingando de leve, como se soubesse exatamente do que estavam falando. O mal afagou até as lamúrias cesarem. Então, uma lágrima e depois outra caíram nos pelos de cor de creme do cãozinho. Minha rota não vai ser mais a mesma sem a senhora e o Sinatra, ele disse. Eu sei, meu querido, eu sei. Também vamos sentir a sua falta. Você foi o filho que nunca tive. Ela voltou a apertar a mão dele. Mas, por favor, venha me visitar em Boston com Carl. Você sabe como essa senhorinha adora visitas. Mesmo desejando imaginar visitas a Boston, repleta de diversão em feriados prolongados para comer mariscos e lagosta, Omar não conseguia deixar de sentir um buraco no estômago. Um vazio que quantidade nenhuma de chá e biscoitos de especiarias poderia preencher. Ele passou os olhos pelo cômodo, pensando em todas as vezes que sentou ali com a Sra. Lewis, e também com o Sr. Lewis quando ele ainda era vivo. E então havia Sinatra, a sua coestrela de sua história de inimigos virando amigos. Seu cachorro favorito de sua rota. O motivo dele ter começado a fazer petiscos caninos caseiros para começo de conversa. Omar suspirou e ergueu Sinatra até o peito, abraçando-o e beijando o topo de sua cabeça peluda. Se tivesse tentado fazer aquilo de primeira vez em que se encontraram, Sinatra teria arrancado seu rosto numa mordida.
Agora, tudo que o cãozinho fez foi abanar o traseiro e soltar um ganido empolgado. Infelizmente para Omar, seu dia péssimo tinha mesmo piorado. Tudo que podia fazer era secar as lágrimas, respirar fundo e pensar que a senhora Lewis poderia passar todos os dias que lhe restavam com seus maravilhosos netos. Era o tipo de aposentadoria que ela merecia. Mesmo sem querer, Omar se sentiu um pouco culpado. Egoísmo era uma emoção incomum para ele. No entanto, perder outra pessoa era como uma avó. Perder outra pessoa que era como uma avó seria difícil. Vou sentir muita saudade de vocês, ele afirmou por fim. A senhora Lewis se aproximou e o abraçou. Vou sentir sua falta também, Omar, mais do que você pode imaginar. Eles continuaram abraçados por um longo minuto. Lágrimas surgiram de todos os lados, até mesmo Sinatra entoou alguns uivos entristecidos. Quando o momento se encerrou, eles se afastaram, secando as lágrimas com guardanapos quadrados. A senhora Lewis tentou sorrir, mas seus esforços foram em vão. Até lá, vamos tomar os melhores chás e comer as iguarias mais deliciosas todos os dias. Quero ir embora tendo deixado você com um pouco mais de substância nesse corpo, ela disse ao Maril. Acho que Carl não vai gostar disso. Ah, pois diga ao Carl que um homem macio feito um urso de pelúcia é muito melhor do que qualquer galã esculpido com barriga tanquinho, garanto a você. Vou dizer, Omar ficou em pé. Adoraria ficar aqui debatendo os prós e contras do tanquinho, mas tenho um carrinho lotado de correspondência para entregar. Te vejo amanhã? A senhora Lewis colocou cerca de uma dúzia de biscoitos em uma caixa e entregou a ele. Combinado, meu querido. Omar colocou Sinatra na cadeira e saiu, fechando a porta ao passar. Por um momento, ficou parado na varanda da senhora Lewis, expirando o ar quente e úmido, absorvendo a vista da rua onde havia entregado correspondência por tantos anos. Não era apenas o fato da partida dela que estava deixando triste. Alguma coisa na notícia dava a Omar a sensação de ter fechado um de seus livros preferidos pela última vez. Olha, chegamos no capítulo 50. Capítulo 50 de Cole. Não vá à cafeteria, não vá à cafeteria, não vá à cafeteria. Cole entoou, sentado à escrivaninha, tentando escrever e falhando. Ele tinha certeza de que o cara do caixa havia ligado para a Núria no mesmo instante em que ele saiu de lá com seu frappé nojento. Os dois provavelmente achavam que ele era um esquisito ou um maníaco, ou as duas coisas. E se ele fosse até lá naquele dia, estaria reforçando aquela ideia. Não, eu não vou à cafeteria. Ele disse a si mesmo, dessa vez com mais convicção. Mas só tinha sobrado café descafeinado em sua casa. Se tinha a intenção de escrever uma palavra, sequer precisaria de cafeína, algo que fizesse efeito de verdade. Poderia a mercearia, sem dúvidas, teria café lá, não é? Mas teria o tipo de café que Núria fazia? Com leite de amêndoas espumoso, grãos perfeitamente tostados e um biscoitinho crocante para acompanhar? Não. Cole tinha certeza de que o café da mercearia seria uma decepção. E se ele fosse até lá bem rapidinho, sem dizer uma palavra além de seu apelido? Nem sequer faria contato visual. Não ficaria enrolando ao lado do balcão. Seria uma situação de ir em um pé e voltar no outro. Isso não seria tão ruim. As pessoas precisavam de café, e Núria trabalhava em uma das melhores cafeterias da vizinhança. Não era culpa dele de que ela fizesse seu café preferido. Seria inofensivo que passasse por lá. Totalmente inofensivo. Colin fechou o notebook, ignorando o fato de não ter escrito uma única palavra. Em vez disso, tinha passado tempo demais escrevendo outra carta para Núria, depois que Caroline buscou Bernie. Tinha enrolado por quase uma hora decidindo que papel usar. O papel da carta do Four Seasons tinha sido um erro. Dava a impressão de que Cole era um snob elitista. Dessa vez escolheu algo mais despretensioso, mas ainda assim divertido.
um cartão do conjunto de papelaria do Museu da História Natural, que havia ganhado de presente da irmã. Depois disso, enrolou mais de uma hora, indeciso ao que quer dizer. A noite já ia longe. Quando ele enfim arrastou os pés até o lado de fora e colocou a carta no lugar de sempre. Naquele momento estava satisfeito com o que tinha escrito. Porém, conforme as horas se arrastaram, começaram a ter dúvidas e ficou tentando pular da cama e recuperar a carta para poder reescrevê-la. Colin suspirou, estava exausto. O café era, na verdade, mais uma necessidade àquela altura. Ele pegaria a bebida e voltaria em 30 minutos, e então pensaria no que escrever para tirar quentinho de seu pé. Ele puxou a carteira e desceu as escadas, marchando, chegando até o lado de fora da porta da frente, antes de se dar conta de que não tinha nem sequer considerado sua aparência. Ficou parado na varanda e baixou os olhos para suas roupas e sapatos. Bermuda caqui com a barra desfiada, camiseta desbotada do Depeche Mode, com manchas antigas aqui e ali, e manchas antigas aqui e ali, suas pantufas de ficar em casa. Caso se trocasse escolhendo algo mais elegante, poderia passar a impressão de estar exagerando no esforço. Então Colin simplesmente disparou de volta para dentro, trocou as pantufas por um par de chinelos e correu os dedos pelo cabelo desgrenhado antes de voltar a sair. Afinal, iria mesmo usar uma camiseta velha e manchada se estivesse lá para ver a mulher em quem estava interessado? É claro que não. Obviamente, Núria e o cara do caixa veriam seu visual surrado, de quem acabou de sair da cama, e entenderiam que ele estava lá apenas pelo café, certo? Quando chegou à cerca viva, Cole olhou de relance por uma fração de segundos. O envelope continuava ali sob a pedra. Por um momento, ele sentiu o estômago despencar, desapontado por Núria ainda não o ter encontrado. Parte dele estava tentando recuperar a carta e bater em retirada para o interior da loja, onde era seguro, onde ninguém olharia para ele nem o julgaria. Nem esperaria alguma coisa. Mas a outra parte, a parte que tanto ansiava para conhecer Núria melhor, forçou-o a deixar o bilhete onde estava e seguiu em frente. Cole caminhou rápido, tão rápido que ele levou apenas uns 5 minutos para chegar à cafeteria. Ele não entrou de imediato. Em vez disso, demorou-se do lado de fora, espiando pela vitrine da frente até localizar Núria, que estava com os olhos voltados para baixo enquanto trabalhava. Você consegue, Colin, ele disse para si mesmo. O problema era que em sua mente a voz parecia exatamente a de sua mãe, todas as vezes que o importunava a respeito de algo. Você consegue dormir com as luzes apagadas, Colin. Você consegue entrar no time de Lacrosse, Colin. Você consegue ser aceito em Ali, Colin. Você consegue encontrar a mulher certa e se casar, se focar nisso de verdade, Colin. Ele abriu a porta da cafeteria, fez o melhor possível para ignorar a voz da mãe. O lugar não estava tão cheio. Havia até mesmo algumas mesas desocupadas. Ele se aproximou do balcão, agindo de maneira descontraída, em pé no final da fila, onde estavam outras 3 pessoas. Pelo canto do olho conseguia ver Núria abaixando-se para lá e para cá enquanto preparava as bebidas. Cole se forçou a não a encarar, fitando o ponto diretamente à sua frente em vez disso, que era o cara do caixa, agora com cabelo lilás em vez do loiro oxigenado que usava no dia anterior. Para não perder a coragem, ficou contando os piercings no rosto do caixa, até que enfim chegou sua vez de pedir. Ah, olá de novo, o que vai querer hoje? O cara do caixa perguntou com um sorriso que Cole descrevia como capcioso. Mas em que sentido? Com malícia, curiosidade ou sarcasmo? Não importava, ele só estava ali para pegar café.
Colin devolveu o sorriso. O de sempre para mim, obrigado. O caixa riu baixinho antes de se voltar para Núria e exclamar. Ei, Nu, o de sempre para esse cara. Ele então deu uma piscadinha e clicou na caixa registradora, com uma expressão satisfeita no rosto. São $4,95. Obrigado. Cole entregou a ele uma nota de $10. E vai ser para viagem, por favor. O cara do caixa pegou o dinheiro e se virou para Núria de novo. É para viagem, meu bem. Quando Núria finalmente voltou os olhos para ele, ergueu as sobrancelhas ao vê-lo. O movimento evidenciou um hematoma no rosto com tons de verde e amarelo e um curativo da Hello Kitty em seu rosto. Colin franziu a testa, mas a relaxou no mesmo momento, esperando que ela não tivesse percebido sua reação inicial. Droga, o que tinha acontecido com ela? Foi isso que ela quis dizer na carta sobre ter encontrado um maníaco? Ele cerrou os punhos ao lado do corpo e deu espaço para a pessoa atrás poder fazer o pedido. Mesmo querendo abrir seu coração para ela, e então a perguntar a respeito dos cortes e hematomas, ele resistiu. Simplesmente não era um bom momento. Em vez disso, ficou encarando a rua, contando os pedestres que passavam para se distrair. Ao fundo, ouvia o zumbido da máquina de expresso despejando café na xícara, o vaporizador esquentando leite de amêndoas, o barulho dos sapatos de Núria tocando a esteira de borracha no chão. As respirações curtas dela enquanto trabalhava. Cole estava com raiva, mas não havia nada que pudesse fazer a gente ficar parado ali, feito um bobalhão inútil. Porque se dissesse algo, se sequer olhasse para ela de maneira errada, seu disfarce estaria arruinado. E aquilo que acontecesse, e se aquilo acontecesse, só Deus sabia quais seriam as consequências. E se ela lhe desse um fora? E se simplesmente risse da cara dele? E se ficasse tão chocada e horrorizada que atiraria o latte inteiro nele, com coraçãozinhos de espuma de leite e tudo? Com licença, aqui está. Ele a ouviu dizer às suas costas. Alguma coisa em sua voz estava forçosamente animada. Ele se virou e logo olhou de soslaio para o rosto dela. Parecia ainda pior de perto. A bochecha também estava machucada e ela tinha um arranhão feio no queixo. Em sua mente, Colin não parava de imaginar diversos cenários. Núria sendo assaltada na rua, Núria trombando de cara com uma porta, Núria escorregando e caindo durante o banho. Ele tentou não se alongar nesse último porque não queria imaginá-la nua. Só que era tarde demais. O rosto de Colin irradiava calor. Gostaria de mais alguma coisa? Ela perguntou, ainda segurando a bebida estendida para ele. Colin se retraiu. Ah, não. Obrigado, muito obrigado. Ele murmurou, agarrando um copo de papel antes de dar-o fora dali. Na rua, ele expirou profundamente, o que não foi uma ideia muito boa no geral, porque havia um caminhão de lixo passando por ali naquele exato momento. Ele tossiu e se engasgou, quase deixando cair o precioso copo de café. Mesmo querendo muito virar para dar mais uma olhada em Núria, resistiu. Alguma coisa no calor em sua nuca o fazia pensar que o cara do caixa e Núria já estavam falando dele. Provavelmente rindo de sua falta de jeito, fofocando de sua ausência de vida social, caçoando de sua aparência. Colin foi para casa às pressas, esperando que a altura que alcançasse a porta Colin foi para casa às pressas, esperando que a altura em que alcançasse a porta teria se acalmado bastante para conseguir de fato escrever alguma coisa. Andando rápido, ele foi encarando a calçada e os diversos tipos de sapato das pessoas ao seu redor. Tamancos de couro, sandálias douradas, tênis verdes neon da Nike, mais aos tardes do que conseguia contar. 5 minutos se passaram, chinelos, outro par de chinelos. Então ele finalmente se aproximou de sua varanda. Sapatos de trabalho de couro preto estavam vindo em sua direção. Outro par de chinelos, sapato de couro vindo em sua direção. O olhar de Colin subiu pelas pernas morenas e reluzentes, a bermuda azul e camisas de botão azul.
e o chapéu buquê do serviço postal que seu carteiro estava usando. Bom dia, Sr. Thackeray, o carteiro o cumprimentou. Cole se deteve. De repente, uma imagem de Núria e um encontro com o carteiro faiscou em sua mente. O carteiro teria feito investidas inapropriadas? Será que Núria o rejeitara? E o carteiro tinha sido violento com ela? Será ele o maníaco que ela havia se referido? Um arroubo de adrenalina atravessou o corpo de Cole. Seu rosto estava ainda mais quente do que antes, a luz do sol escaldante tornando tudo ainda pior. Colin piscou. O que realmente queria fazer era confrontar o homem, empurrá-lo contra o portão de ferro e dizer a ele que o espancaria se machucasse Núria de novo. Mas não conseguia. Era um pacifista. O tipo de homem que persuadia aranhas a entrar em xícaras para soltá-las do lado de fora. Não arrumaria briga com o cara só porque estava bravo. Você a machucou? Ele finalmente indagou com os dentes cerrados. O sorriso do carteiro desapareceu. No lugar surgiu uma careta, como se estivesse confuso. Como é? Respondeu. Cole avançou mais um passo. Você a machucou? O carteiro estava... O carteiro estava suando profusamente a tal ponto que riachos de suor pingavam na gola de sua camisa. Machuquei quem? Não sei do... Foi mal, pessoal, que eu achei engraçado. Machuquei quem? Não sei do que você está falando, ele disse, erguendo as mãos como se estivesse se rendendo. Núria, a mulher que alimenta os gatos. Você a machucou? Colin perguntou mais uma vez. A expressão de confusão no rosto do carteiro desapareceu, substituída por preocupação. Ele deixou cair as mãos e relaxou os ombros. Aconteceu alguma coisa com ela? Ela está bem? Foi apenas naquele instante que ele percebeu que havia se enganado. Ser escritor era algo que o tornava muito observador. Em silêncio, ele observava as pessoas o tempo todo, estudando expressões faciais e emoções complexas, para poder usá-las em sua escrita. O carteiro, obviamente, era inocente. Colin recuou e relaxou o maxilar. Me desculpe, eu não quis te acusar desse jeito, ele murmurou. O carteiro ainda parecia preocupado. Ele enxugou o suor do rosto e sentou nos degraus à frente da casa de Colin. Por favor, me diga o que está acontecendo. A Núria se machucou. Eu queria ter chamado um táxi para ela uma noite atrás, mas ela insistiu em voltar de metrô. Era para ter mandado uma mensagem quando chegasse em casa, mas não mandou. Colin inspirou e sentou ao lado do carteiro. O confronto tinha deixado suas pernas fracas. Eu acabei de vê-la na cafeteria. Ela está com o rosto machucado, um olho roxo e alguns cortes no rosto. Eu só pensei que... Me desculpe, ele disse baixando os olhos para os pés. A testa do carteiro estava tão franzida que gotículas de suor estavam presas nas dobras de sua pele. Ele voltou a secar o rosto e se virou para encarar Colin. Espera aí, estou confuso. Você conhece a Núria? Como sabia que ela tinha saído comigo para começo de conversa? Fez-se um silêncio constrangedor. Tudo que Colin queria fazer era encolher e desaparecer dentro de uma rachadura na calçada. Mas seu pai havia lhe ensinado alguma coisa de bom. Era arcar com suas atitudes, ser franco e honesto. Ele endireitou as costas o máximo possível e fitou os olhos castanhos do carteiro. Eu vi vocês dois conversando, paquerando, tirando selfies. Vi vocês trocando números. Uma noite atrás acabei tombando com ela na adega. Ela estava diferente, toda arrumada. Liguei os pontos e imaginei que ela tivesse ido a um encontro com você. O encontro comigo? O carteiro riu. Riu com vontade. Colin conseguiu enxergar até as amidálias dele. Eu sou gay, Sr. Thackeray. Moro com meu companheiro, Carl. Ela veio jantar comigo com o Carl, nada além disso. Quer dizer, ficou óbvio que ela bebeu vinho e sangria demais. Sangria é uma bebida, tá? Sangria demais. Ela estava bêbada. Nós três estávamos. Talvez ela tenha tropeçado e caído no caminho de casa? A teoria do carteiro de fato parecia bastante possível. Agora Colin se sentiu ainda mais humilhado. Tinha agido como um daqueles machões imbecis. Com certeza não tinha sido seu melhor momento. Me desculpe, ele ergueu os olhos para o carteiro, tentando lembrar se sabia o nome dele. Omar, meu nome é Omar. O carteiro disse, esticando-se para apertar a mão dele. Tudo resolvido entre nós? Colin apertou a mão dele.
Sim, tudo resolvido. Sinto muito te atrasar sua rota. Omar foi até o seu carrinho de transporte, puxando diversos envelopes e algumas revistas dentro e entregando-os a Colin. Tudo bem, eu já estava atrasado. Colin pegou sua correspondência e se levantou dos degraus. Ele expirou aliviado. Obrigado pela compreensão, ele disse, virando-se para poder encapulir para dentro de sua casa e enterrar o rosto em uma pizza amanhecida. Espera! Colin parou e olhou por cima do ombro para Omar. Então, pelo que entendi, você está afim da Núria, é? Omar perguntou com um sorriso enorme e bobo. Capítulo 51 do Gato, nosso protagonista. Tudo o que Gato queria fazer era cochilar em sua casinha de papelão e sonhar com um peru assado que a Maninha havia prometido a ele. Naquela manhã, contudo, ouviu uma agitação em frente à casa do vizinho desajeitado. Seria a moça arco-íris? A Maninha tinha voltado? Não, as vozes eram de homens e pareciam nervosos. O tom estava até mesmo elevado em certos momentos. Gato reuniu a energia para desenroscar o corpo e poder verificar a situação. O que ele viu foi uma interação esquisita entre o vizinho desajeitado e o carteiro animado. Esquisita porque nunca tinha visto os dois conversarem um com o outro. Do que estariam falando? De onde estava sentado, Gato assistiu o rosto de cada um, deles passar de raivoso para confuso, e então para divertido. No fim da coisa toda, eles se despediram, o carteiro animado rindo baixinho enquanto se afastava, e o vizinho desajeitado sacudindo a cabeça ao subir os degraus de casa. Gato ficou tentando a seguir. O carteiro animado, para se inteirar das novidades, o gato ficou tentando seguir o carteiro animado para se inteirar das novidades. Mas a calçada quente e sua falta de energia o fizeram dar meia volta e entrar novamente em sua casinha. Quase tinha caído no sono de novo, quando ouviu a porta de lateral abrir com um rangido. As pantufas do vizinho desajeitado se arrastaram em sua direção. Curioso, o gato saiu rastejando pela entrada de sua caixa e espiou o lado de fora. Oi, amiguinho, desculpa se te incomodei, ele disse. O gato soltou um miado leve. Ele tentou espantar a sonolência, perguntando se o que o vizinho desajeitado diria ou faria. Por um instante, pareceu que ele iria se virar e voltar a entrar na casa. Então mudou de ideia, curvando-se e dobrando os longos membros até estar sentado no chão. Perdão. Até estar sentado no chão, com os joelhos contra o peito. Parecia uma daquelas crianças empurradas que Gato via no parquinho da praça. Muito diferente da Maninha, que irradiava determinação e confiança. E então, o que é que devo fazer agora? O vizinho desajeitado perguntou. Gato esperou que ele dissesse mais alguma coisa. O que é que ele deve fazer agora? O que é que ele deve fazer agora? Gato precisava de mais contexto, embora claramente tivesse alguma relação com a conversa do vizinho desajeitado com o carteiro. Então ele suspirou. Tão demoradamente, Gato ficou se perguntando se seu fôlego nunca terminaria. Quando ele enfim expirou, colocou as duas mãos ao lado da cabeça e disse: Nunca invente de cair de amores por alguém, nada de bom vem disso. Cair de amores? Gato sabia que amor era algo pelo que as pessoas eram obcecadas, especialmente naquele dia, uma vez por ano em que voltava do trabalho, uma vez por ano, em que voltavam do trabalho para casa, carregando buquês de flores e caixas de chocolate. Tinha até mesmo testemunhado pedidos de casamento, quase sempre homens se ajoelhando, o rosto cheio de pânico, embora em certa ocasião também tivesse visto uma mulher com cabelo longo e cacheado, vestindo um fraque, pedir a mão de outra mulher no meio da rua, enquanto carros buzinavam e pedestres davam vivas. Gato não tinha muita certeza se entendia o que era amor. O vizinho desajeitado suspirou mais uma vez. Você acha que é humanamente possível que a Núria se interesse por mim? Digo, você a conhece bem, certo? Núria?
Não era esse o nome real da moça arco-íris? Então era isso que estava acontecendo. O vizinho desajeitado estava apaixonado pela moça arco-íris. De verdade? O que é que eu devo fazer agora? Ela deve achar que eu sou algum tarado esquisito. E agora o Omar provavelmente vai contar para ela. Eu não ficaria surpreso se ela pedisse uma medida protetiva ou alguma coisa assim. Deus do céu, Deus do céu, eu pediria uma medida protetiva para mim mesmo. Agora tudo fazia sentido. Todos aqueles bilhetes, todas aquelas idas à cafeteria, toda a angústia que o gato via o tempo todo no rosto do vizinho desajeitado. Ele estava apaixonado e não sabia se Núria correspondia ao sentimento. Na verdade, Gato tinha certeza de que Núria não fazia ideia de quem estava escrevendo os bilhetes para ela nem o porquê. Não era de se admirar que os humanos fossem tão obcecados com esse negócio de amor. Claramente era um assunto complicado. Se ao menos você pudesse falar, o vizinho desajeitado deixou os ombros caírem derrotado. O que ele não sabia, no entanto, era que Gato tinha o próprio jeito de falar. Ele teve uma ideia. Gato miou, o tipo de miado que implora atenção. Ele se levantou e avançou, determinado, fazendo uma pausa no portão para poder encontrar o olhar do vizinho desajeitado. Eles se encararam. O vizinho desajeitado foi atrás, conforme Gato se contorceu entre as barras de metal. Ele destrancou o portão, se juntou a Gato do outro lado. O que foi? Ele perguntou. Apesar da calçada quente, Gato foi até o ponto exato onde a moça arco-íris geralmente o alimentava. Também era o exato mesmo ponto onde o vizinho desajeitado tinha deixado aqueles bilhetes para ela. A última carta que ele tinha escrito para ela continuava ali, com a pedra branca em cima. Gato bateu no envelope com a pata da frente, então golpeou a pedra para o lado, que rolou vários centímetros na calçada. O vizinho desajeitado franziu a testa e coçou a cabeça. Não estou entendendo, ele disse encarando os olhos verdes de Gato. Oh céus, para um homem crescido ele certamente é um pouquinho lento no raciocínio. Gato decidiu trotar até uma árvore próxima e pegar com a boca uma noz que estava no chão. Quando voltou ao envelope, ele a deixou cair sobre o papel, olhando fixamente para o vizinho desajeitado, tentando todas as forças de mandar a ele uma mensagem telepática. A careta do vizinho desajeitado se aprofundou. Porém, depois de alguns segundos, seus olhos se arregalaram como se a telepatia do gato finalmente tivesse se infiltrado em sua cabeça dura. Isso é presente? Isso é um presente? Para mim? Um presente? Você acha que eu deveria deixar um presente para ela? É isso que ele está tentando me dizer? Ele perguntou, as sobrancelhas erguidas. 1 ou 2 segundos de silêncio se passaram. Então ele riu e sacudiu a cabeça. É isso que minha vida se tornou. Eu estou conversando com um gato sobre minha vida amorosa. Ele riu mais uma vez e olhou diretamente nos olhos de Gato. Tenho quase certeza de que você não faz ideia sobre o que eu não paro de resmungar. Na verdade, mas obrigado pela noz, você me inspirou. Francamente, se o gato não tivesse tão empolgado com o fato de o vizinho desajeitado tê-lo compreendido de verdade, teria ficado um pouco ofendido com a insinuação de que só porque era um gato não era capaz de entender. Mas que seja, ele teria que deixar de lado seus sentimentos para ajudar o cara. Miau. Vai, cara, anda logo com isso. Entra na sua casa e encontra alguma coisa bonita para dar para ela. Bora lá, a gente não tem o dia todo. Ele não tá falando, tá? Só os pensamentos do gato. Por um momento, o vizinho desajeitado pareceu ficar absorto em seus pensamentos, esfregando a barba por fazer no queixo. Vários segundos se passaram e logo ele deu um pulinho e entrou correndo na casa. Gato esperou. Mesmo que as almofadas das patas ficam desconfortavelmente quentes, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4. Então o vizinho desajeitado irrompeu pela porta da frente e desceu os degraus correndo. Ele acenou com o que parecia ser outra pedra e a deixou cair em cima do envelope. Gato examinou o objeto que na verdade não era nenhuma pedra.
Era um pedaço de vidro liso em formato de coração, com um redemoinho impactante de cores no interior. Era perfeito. E um peso de papel de cristal de Murano. Comprei para minha... É um peso de papel de cristal de Murano. Comprei para minha mãe na Itália, mas ela não quis. Disse que as cores dariam dor de cabeça. Agora que penso no assunto, provavelmente estava destinado para a mulher que eu ainda não tinha conhecido. Não te lembra, Núria? Ele indagnou, com um enorme sorriso no rosto. O vizinho desajeitado de fato. Estava no caminho certo. Gato seguiu com olhares espirais de cor viva, visualizando a moça arco-íris em cada uma delas. Afinal, havia um motivo para ter lapidado de moça arco-íris. Por um segundo, o vizinho desajeitado se esticou, como se fosse fazer carinho no pichano, mas mudou de ideia, optando por se ajoelhar e encarar Gato com um olhar tão caloroso que o fez se lembrar do quanto ele gostava de desfrutar a luz do sol da manhã. Obrigado por me ouvir, ele disse. Gato miou seu não há de quê. Então, instalou-se um ponta-sombra de onde poderia vigiar o precioso presente para garantir que ninguém o roubaria. Afinal, ainda morava em Nova York. Então, pessoal, eu queria muito continuar, mas aí o vídeo vai dar 50 minutos e o capítulo de Núria, ele é muito extenso. Então, eu vou deixar para semana que vem, né, o capítulo de Núria. Vai ser muito interessante. Inclusive, eu acho que o capítulo de Núria também, eu não sei se tem muita informação relevante para agora. Então, eu vou deixar para semana que vem, continua o nosso capítulo 52 de Núria. Viemos até o capítulo 51. Foi poucos capítulos, porque a história é longa, mas foi bem interessante. Desculpa o áudio tá ruim, tô tentando consertar, vou consertar isso depois. E desculpa qualquer gaguejo, eu ainda estou me acostumando com a leitura do livro. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E semana que vem tem mais leitura felina. Próximo vídeo, sexta-feira, o tema ainda não foi definido, mas sexta-feira tem vídeo para você. Vamos funcionar normalmente amanhã no feriado de São Jorge, funcionamento normal. É, pessoal. Tchau. Vida Peritura Tops com a Secretaria de Cultura e Teatro. Tchau, pessoal.